Hoje a ideia da gente é falar sobre Adaptive Resources, tá? O que é o Adaptive Resources? O Adaptive Resources, ele é um mecanismo, né, que o Android implementa que permite você gerenciar melhor a variabilidade da sua aplicação, ou seja, de como é que vai ser, né, a diferença da sua aplicação com relação a diversas informações, né, como tamanho da tela, tipo de dispositivo, a língua do usuário, tá? Então, ele tem uma forma mais simples de permitir que você faça esse tratamento, tá? Bom, esse tópico, para mim, ele é muito interessante porque ele me lembra muito o meu trabalho de mestrado. Então, eu vou trazer uma parte do que eu fiz também no meu doutorado. Eu vou trazer rapidinho aqui algumas referências mais antigas, tá? E depois vocês vão entender, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do conceito de adaptação, depois a gente vai ver o que é esse Alternative Resource, ou Adaptive Resource, tá? Como é que a gente gerencia, né, esse gerenciamento de adaptações só através de pastas e do XML, e também como é que a gente pode gerenciar um pouco dessas adaptações via código, tá? Sobre as observações aqui do pessoal, eu boto depois o material, tá? Todinho que tá faltando, desculpa, vocês eram para ter me lembrado, se vocês tiverem alguma dificuldade e tudo, me lembrem disso e a gente vai ter uns spoilerzinhos aqui também de francês. Vou fazer uma versão da aplicação em francês e outra em português, tá? Bom, pessoal, o conceito de adaptação a gente vê mais em detalhes para quem for seguir, né, for fazer a cadeira de computação móvel e ubíqua, a gente trabalha um pouquinho lá com esse conceito. E é um conceito já relativamente antigo dentro do domínio de sistemas de informação, onde a ideia é você compreender qual é o contexto de execução de uma aplicação e, em função desse contexto de execução, você adaptar o sistema, né? O que seria se adaptar? Pode ser as features que você mostra, o tipo de interface, ou então o layout da interface que você vai mostrar, ou mesmo o próprio comportamento de execução, né? Por exemplo, vocês estão muito acostumados com isso, o YouTube, ele degrada a qualidade do vídeo em função da qualidade da rede. Então, isso é um tipo de adaptação dinâmica, tá? Isso começou em duas linhas, tá? Uma vertente mais preocupada em focar no usuário, então, quem é esse usuário, qual é o perfil dele, o que ele tem acesso no sistema, e aí, em função disso, eu adaptava a aplicação para ele, né? Que é o que o Ricardo está falando aqui, da história da internacionalização. Esse é um exemplo, né? Então, eu vou olhar, qual é a língua do usuário, o locale do usuário, né? E, em função disso, eu mostro uma versão apropriada na língua dele, tá? Depois, o pessoal começou a se preocupar com a questão. Depois, o pessoal começou a se preocupar com a questão da adaptação em função do dispositivo do usuário que ele está trabalhando, né? As features que esse dispositivo tem à disposição. E aí, depois, com a ideia dos sensores embarcados, isso aí foi ampliando para um conceito que a gente chama de contexto do usuário, né? E aí nascem os sistemas que a gente chama de context-aware, que são uma parte muito importante dos sistemas ubíquos. Então, isso aí a gente vê bem em detalhes nessa disciplina de computação móvel ubíqua, que é uma continuação dessa disciplina, tá? Esse artigo, eu acho bem interessante, depois, se vocês tiverem curiosidade de ler, ele é de 2011, salvo engano, e ele faz um survey do que existia de adaptação naquele momento, tá? E ele foi escrito por esse professor, por esse Kellen D.A., e o orientador, esse Felipe Ruse, ele estava na minha banca de doutorado, então acho bem legal esse artigo. Ele é um cara muito gente boa, surfista e tal,
cara bem diferentão, um pesquisador francês bem diferentão. Bom, por que que eu trouxe isso para vocês, né? Nesse artigo, ele modela, vamos dizer assim, um sistema adaptativo pensando nessas 4 fases, tá? Onde a primeira fase seria coletar, então ele vai descobrir qual é esse contexto de execução, né, que eu expliquei para vocês, quem é o usuário, informações de sensores, requisitos da aplicação, como é que está a qualidade da rede. Depois ele vai analisar essas informações para daí inferir informações de mais alto nível, entender essa situação em que está ali a aplicação, né? E aí pode ter um conjunto de regras, pode usar machine learning, pode usar uma série de técnicas, a gente vê um pouquinho disso daí nessa disciplina, para gerar informações de mais alto nível, tá? E depois ele tem uma base, né? O sistema tem uma base em que ele toma uma decisão em função dessas mudanças, tá? O que eu devo fazer se o usuário está correndo, por exemplo? Se o usuário plugou o headphone e está correndo. Eu vou assumir que esse cara ele está numa situação de fitness. Então, lá no meu sistema tem uma regra que se ele entrar nessa situação, eu devo mostrar para ele, por exemplo, um determinado tipo de aplicativo, que ele tem mais chance de ligar esse aplicativo. E aí seria essa 4ª fase desse loop, né? Então eu coletei, analisei, decidi o que fazer, eu vou atuar. Eu vou fazer determinada coisa agora, eu vou abrir o aplicativo, eu vou ligar uma lâmpada, eu vou ligar a lanterna, tá? Então, esse ciclo, né, ele fica indefinido na aplicação, porque você não pode fazer esse retrato assim muito fixo, porque essas coisas elas mudam, né? O estado ele é mudo, então ele fica sendo monitorado, tá? Isso é um loop de controle, tá? Que a gente chama isso daí. Isso, pessoal, vocês no começo isso não era muito comum nos dispositivos móveis, né? Como eu falei, quando eu fiz meu mestrado, eu trabalhava com isso, né? Programação mobile. Acho que eu falei para vocês no começo da disciplina. E era assim, era totalmente fixo, né? A aplicação ela via de um jeito e acabou-se. Com o tempo, isso foi mudando, né? Ao longo da história da computação móvel, né? Então, vou dar um exemplo para vocês de adaptação que vocês fazem, que segue esse ciclo, que é quando vocês giram o celular, né? Quando você gira o celular, é coletado através de um sensor que tem no aparelho, que houve essa mudança, ele fica lá monitorando um valor até quando passa um determinado limiar e ele se estabiliza, ele assume uma situação, que é essa análise. Ele vai dizer, tá landscape, tá portrait. E em função disso, do que está escrito lá no aplicativo, que é o que vocês vão fazer hoje, ele toma uma decisão. Eu vou mostrar tal layout. Eu vou mostrar outro tipo de layout, porque tá portrait e outro tá landscape. Uma vez que ele toma essa decisão, é chamado lá um programa que vai fazer essa mudança. E aí aqui, por exemplo, tem muitos problemas. Vocês podem... eu não estou com o meu celular aqui, mas vocês podem ficar brincando aí com o celular de vocês. Se vocês ficarem girando o celular, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou sem celular aqui, mas se vocês ficarem fazendo assim, né, com o celular, depois de um tempo ele para de adaptar, porque ele percebe que esse loop aí, ele não está se estabilizando. Então não adianta ele estar fazendo essa adaptação, porque ele está só gastando bateria, tá? E vocês podem testar isso. O Rafael está perguntando aqui que ano foi meu mestrado, né? Então, meu mestrado foi em 2005, né? Eu defendi em 2005, né? Então, eu comecei em 2003 e a gente trabalhava exatamente com esse problema de adaptação lá. A nossa preocupação era, eu tenho uma imagem no servidor e eu preciso mandar essa imagem para cada um dos aparelhos, né? Como é que eu posso fazer isso economizando rede, bateria? Porque não adianta eu mandar uma imagem colorida, porque tinha celular que não tinha cor. Não adiantava eu mandar uma imagem muito grande, porque o celular não tinha nem memória para rodar. Então, a gente tinha lá toda uma infra que descobria qual era o aparelho, usando o user agent do dispositivo, e a partir daí fazer essas adaptações, certo?
Isso, Rafael, na verdade ele não percebe que tá de zoeira, na verdade ele percebe, ele pode assumir, né, que o cara tá com o celular no bolso, por exemplo, né, então tá tendo uma mudança muito grande, então não adianta ele estar fazendo essas adaptações, né. Isso, não existia Android, a gente trabalhava com Java Mobile, né, nessa época que eu tô falando aí para vocês. Mas beleza, então, lá nesse artigo aí do Ruse, ele fala, né, que tem 3 modelos de adaptação, né, as context-driven, né, então são mudanças contextuais, tipo, o usuário mudou a localização, ou então mudança na execução, diminuiu a memória, a bateria passou de um determinado limiar, e aí você tem que mudar a aplicação. QoS driven, que seria, por exemplo, coisas como alguma variável de qualidade. Você tem sempre que o vídeo, o usuário tem que ter no máximo, sei lá, 1 segundo de espera. Então, eu vou degradar a qualidade do vídeo para ele não ficar lá esperando o bicho bufferizando, né? Ou então coisas relacionadas ao perfil do usuário, tá? E aí, o que eu quero trazer de lá desse artigo, para relacionar com o Android, é essa ideia que ele mostra do ponto de vista arquitetural. Como é que se implementa esse CADA, né? Esse coletar, analisar, decidir e atuar, né? Ele dá uma visão que você tem dois tipos. Uma que é a da esquerda, né? Essa aqui, essa, onde o programador ele implementa tudo, né? O sensoriar, na parte de coletar, a análise, a decisão e a atuação. Tá tudo dentro da aplicação. E a outra é o que ele chama de abordagem supervisionada, certo? Nesse caso, o que acontece? Existe uma entidade que a gente, nessa área de pesquisa, a gente chama isso de middleware, né? Plataforma de middleware, que ela se encarrega de coletar informações, analisar, decidir e atuar. E ela faz isso a partir de regras que o programador da aplicação passa para ela, onde ele vai dizer, se tal situação ocorrer, faça isso. Se tal situação ocorrer, faça isso. Mas quem no final das contas executa essa adaptação não é o código do programador, certo? Então, vou passar isso aqui, não é mais de tanto interesse. Então, qual seria um exemplo, né, então, de abordagem que faz essa adaptação supervisionada? É exatamente o Android. Por quê? Porque o que a gente vai fazer, né, que é o tópico da aula de hoje? A gente define situações e como você gostaria que a sua aplicação se comportasse. Mas você delega ao Android o gerenciamento dessa mudança e o monitoramento dessas situações, né? Então, a gente vai simplesmente dizer assim, se for portrait, bota esse layout. Se for landscape, bota esse layout. Mas quem vai gerenciar, ficar testando para saber se é portrait ou não, é o Android, tá? A gente não faz isso manualmente. A gente delega isso para o Android, certo? Pronto. Aí o Ricardo tá perguntando, vai ser definido no manifest? Então, aí depende dos tipos de adaptação que são feitas, certo? Se são coisas que são imutáveis, ou seja, sua aplicação ela não funciona sem isso, a gente bota no manifesto. Se são coisas que existem as variações, a gente bota nos recursos, tá? E existem outras formas que você pode programar seus aplicativos usando um conceito que é programação orientada a features. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque vocês ainda estão iniciando, né, na programação em Android, mas existe uma forma mais avançada que é você programar orientada a features, que no final da aula, se der tempo, eu falo um pouquinho. Então, beleza. Então, vamos lá. Continuando, né? Bom, o que diz a documentação do Android, né? Depois vocês entram nesse link aí, né, que fala de providing resource. Então, ele diz o seguinte, o Android fornece uma estrutura adaptativa. Por isso que eu fiz todo esse enrolado aí, né, por causa disso. Que permite você fornecer recursos exclusivos para diversas configurações de dispositivo. Então, o contexto aqui
para ele, esse contexto de mudança que ele monitora é o dispositivo do usuário, né? Pode ser informações que nunca mudam, por exemplo, tem ou não tem uma câmera, tem ou não tem NFC, né? Pode ser informações que mudam, por exemplo, o tamanho da tela. Como assim, o tamanho da tela? Pô, se o cara vira a tela, muda o tamanho da tela, né? Ou então agora que o celular abre, né? Que vai ter tela diferente, tá? Então podem ser coisas que sejam fixas, né? Que não vão mudar, e coisas que sejam dinâmicas, tá? E aí é possível, pessoal, e é isso que a gente vai fazer, criar diversos arquivos de XML diferente para cada layout, né? Para poder gerenciar esses diversos tamanhos ou propriedades, tá? E aí você vai poder também consultar em tempo de execução a disponibilidade dessas coisas para tomar a decisão. Por exemplo, sei lá, sua aplicação ela depende que o celular tenha a câmera frontal. Nem todo celular tem câmera frontal. Ou que ela tem, nem que hoje é mais padrão, né? Mas, sei lá, que tenha 4 câmeras ou alto foco na câmera externa, né? Então, aí, dependendo disso, você vai ter que mudar o jeitão da sua aplicação. Então, você tem que modelar essa sua aplicação em função dessas diversas opções, tá? Até agora, a aplicação que a gente fez não tinha, as duas que a gente fez, né? Não tinha esse tipo de problema, né? Mas podem ter aplicações que tenham features que não vão ter em todo celular. E aí você vai ter duas opções, ou não funciona de jeito nenhum, ou você degrada a aplicação. Né? A mesma ideia lá da permissão, você pode fazer isso em função dessas informações, certo? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer são as features. Existe uma classe, pessoal, chamada Package Manager, que a gente pode checar em tempo de execução se tem ou não tem determinada feature. Aí, por exemplo, aqui, digamos, eu estou checando se o celular suporta NFC. Se ele não suporta, que é o que está escrito aí, eu vou desabilitar features do sistema que usa NFC. Aí, claro, você precisa projetar a sua aplicação pensando nisso, né? Sei lá, determinado menu não vai ter, determinada funcionalidade não vai ter. Vai ter que ter outra parte da aplicação que saiba que isso não está funcionando, tá? Isso daí, pessoal, para quem programava em C, isso era muito comum, porque você usava as metadados, vamos dizer assim, que não é bem esse o termo, de if def, né? Então, se tal coisa existe, então as variáveis vão ter esses valores, né? Aqui vai ser uma coisa parecida com isso, você vai ter que tomar essa decisão na sua aplicação, tá? O pessoal aí de Cross, depois, eu não pensei no fórum, mas a gente pode botar isso no fórum para vocês falarem como é que é esse gerenciamento de recursos, vamos dizer assim, né, de características que um dispositivo tem, se vocês têm acesso a esse tipo de informação, e como é que vocês fazem, tá? Outra coisa que você pode fazer, mano, você pode checar lá no aplicativo, né? Aí uma vez que já está instalado e tudo, e aí você muda. Mas você poderia ter uma opção, por exemplo, de botar lá na loja. E aí o próprio Google Play, ele filtra, ele não deixa o usuário que não tem aquela feature, por exemplo, ver o seu aplicativo na loja, certo? Por exemplo, você pode ser, sei lá, um aplicativo que é para relógio, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aí. Você coloca isso no manifest, ó. Users feature, que é usa a feature hardware type watch. Então, essa informação o Google Play vai usar para saber, quando o cara buscar, que ele não deve mostrar aquele aplicativo, porque se não for um relógio, não adianta eu mostrar aquele aplicativo, certo? Agora tem um detalhe, essa informação do manifest, quando a gente instala aqui no emulador, ele não lê essa informação, certo? Ele executa a aplicação de qualquer jeito, tá? Então, veja, existem isso, Ricardo, o dispositivo incompatível, né? Aí isso aí, ele pode ser feito no momento de instalação ou lá no Google Play. Por exemplo, se vocês fizerem um aplicativo, vocês botarem lá que o SDK mínimo dele é sei lá, o 24, então todos os dispositivos que estão abaixo disso daí,
que o cara entrar na loja do Play não vai ver o seu aplicativo, certo? Então, ele já pode partir daí esse filtro. Se for algo, como eu estou dizendo, que essa minha aplicação eu não posso degradar. Essa é uma feature muito importante, né? Por exemplo, lá o Ricardo sabe disso, já viu. A gente fez um jogo, vamos dizer assim, um aplicativo para ler cartas do jogo Coop. Só que ele usa o NFC. Se o celular não tem, o aplicativo não deveria nem deixar instalar, porque não faz sentido, né? O cara não vai conseguir usar nada do aplicativo, certo? Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou adicionar aqui o Ricardo. Qualquer coisa, Ricardo, tu fala aí, certo? Eu vou compartilhar aqui meu Android Studio. Vamos lá. Vocês entenderam mais ou menos, né? Qual é a ideia do que eu falei, né? Então, vamos agora em frente. Então é o seguinte, moçada. Eu tenho aqui um... Opa! O Graciano está perguntando o que é NFC. Cara, NFC, ele é uma versão do RFID, tá? Em que se exige proximidade entre o leitor e a tag emissora, certo? Isso aí serve para quê? Por exemplo, a carteirinha de estudante de vocês, quando vocês passam lá no ônibus, dentro dessa carteirinha existe lá uma tag, né, NFC, e lá no ônibus tem um leitor que, ao você aproximar a carteira dela, ele consegue enviar uma energia, manda uma onda que excita essa tag e aí ela manda como resposta um código que está registrado nela. Então, isso aí permite você guardar a informação, não é muita informação, normalmente é um ID e alguns dados, né, a mais, em tags que você pode botar em qualquer coisa, né. Então, tem muito celular, alguns celulares que tem essa funcionalidade de leitura, que permite você ler essas informações, tá? Isso é muito comum nesses crachás, né, ingresso, que precisa ter uma averiguação maior, e o NFC também, RFID, na verdade, é mais usado também a parte de estoques, né, quando você vai mandar coisas, né, aí você faz os portais dentro dos depósitos que checam se uma caixa chegou, qual é o tipo de caixa, certo? Isso, o Franklin tá dando outro exemplo, né? Isso, você pode fazer cartão, por exemplo, tem alguns cartões de crédito agora que você tem umas pulseirinhas, né? Que você ganha, tipo, meu irmão tem isso. Então, ele só aproxima da máquina e aí já tem uma troca de informação lá que confirma o pagamento, né? A diferença para o QR Code é que o QR Code, ele não é uma tag real, na verdade, ele é só uma imagem, né? E aí, o leitor é uma câmera, é qualquer câmera que ele lê, e aí ele roda lá um algoritmo de processamento de imagem e consegue saber a informação que está codificada lá. O QR Code é um código de barra bidimensional, vamos dizer assim, certo? O NFC é uma interação muito mais seamless, né, transparente, né, porque é feito usando uma onda. Aí ele é um RFID, só que ele reduz o alcance dessa onda para a proximidade, que ele é perfeito para essas transações de troca de dados mais sensíveis, certo? Então, por exemplo, tem coisas, por exemplo, que você encosta um celular no outro, por exemplo, ele consegue saber usando NFC e trocar dados entre eles, certo? Tem coisas desse tipo que você pode usar o NFC. Esse caso, o exemplo que eu dei, é um jogo de carta, a gente pega a carta e coloca uma tag NFC no meio, e aí a gente encosta o celular, e aí a gente consegue falar qual é a carta. E aí permite que o usuário cego possa jogar, tá bom? Beleza, vamos em frente. Esse aplicativo, pessoal... Opa, pessoal, fiz um spoiler aqui, deixa eu matar aqui. Deixa eu estar lento que só a droga aqui no computador, mas beleza. Vamos lá, deixa eu deletar esse negócio aqui. Deleta.
Bom, esse aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês é um aplicativo que eu desenvolvi para a disciplina de redes, que na próxima aula a gente vai ver mais em detalhe as features dele, tá? É um aplicativo para você rodar socket, e é interessante porque vocês vão poder trabalhar o conceito de threads, pegar algumas informações mais de baixo nível, e entender como é que a gente trabalha com threads e o handle, né, que é o que eu falei para vocês, e também como é que você encontra outros dispositivos na rede, tá? Isso aí é o que a gente vai ver. Mas hoje eu estou usando ele aqui porque ele é um aplicativo bem simples, tem uma única atividade, certo? E ele vai ajudar a gente a entender esses conceitos, certo? Professor, o Graciano pergunta. Se tá? Que recupera o endereço IP do celular, tem dois tipos de comportamento, e um botão e um status, certo? Do jeito que ele tá, né, se eu virar a tela, ele tá lento que só o diabo aqui. Calma, meu filho, vai dar certo. Então, aí se eu virar a tela, ele estica a aplicação, né? Isso aí é das coisas que a gente pode mudar, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, esse código, ele tem esse clique aqui do botão, tá? E aí nós vamos colocar código aqui nesse clique do botão para pegar informações sobre o emulador, no caso, né? Então, como eu falei para vocês, para a gente pegar informações, né, a gente usa uma classe chamada... Eita, galera, o computador hoje não tá legal, não. A gente usa uma classe chamada Package Manager, tá? Vamos usar ela aqui para a gente fazer isso, se o Android Studio deixar. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente vai Package Manager. Esse mesmo. Vamos saber aqui. Vou chamar aqui de PM, tá? Igual a Get Package Manager. Ó, pessoal, lembre que eu não estou mais vendo a tela do StreamYard, tá? Então, se vocês tiver alguma pergunta aí, tem que falar. Então, beleza. Então, com esse PM aqui, pessoal, eu posso usar um método chamado hasFeature, certo? Então, aqui, ó, hasFeature. hasSystemFeature, desculpa. E aí, em função disso, eu posso fazer determinada coisa na minha aplicação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algumas aqui. Então, vamos ver se tem, por exemplo, Bluetooth. Aqui, sei lá. Vamos voltar aqui. O NFC. Será que tem NFC no emulador, né? Então, vamos botar aqui, pá. PDM. Então, tem NFC. Não tem NFC. Tem algum aí que vocês queiram ver? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos ver se tem giroscópio, que, por exemplo, é uma coisa que precisa para você rodar realidade aumentada, por exemplo, né? Então, nem todo celular tem, tá? Aqui tem giroscópio, né? Vamos ver aqui o exemplo que eu dei para vocês, né? Se ele era um relógio, né? Se eu me lembro aqui qual é que é. Tarará.
Por exemplo, Bluetooth Low Energy, né? A gente pode botar aqui em BLE, não tem BLE. Vou fazer mais um aqui. Vamos ver aqui o que é que ele tem de opção. NFC, location, câmera flash, microfone. Então aqui vocês estão vendo todas as opções, né? Tipos de sensores, ó, proximidade, telefonia, se é multitouch, se tem USB, se tem virtual reality. Aí vamos ou não, tá? E aí vamos aqui executar para ver qual é. É para ter feito isso aqui, né? Foi mal. Acho que é V2, né? Que eu botei. Vamos ver aqui. V. PDMV. Vamos ver se é isso mesmo. Alguma pergunta aí, moçada? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bafômetro. O Graciliano está perguntando o que é socket, Graciliano. Eu vou responder isso na próxima aula, beleza? A parte de redes. Bafômetro não tem não, viu, Rafael? Pelo menos no emulador não. Mas eu acho que tem celular que tem, viu? Você compra e você pluga, né? Você pluga, né? Pluga no aparelho, sensor externo. Eles iam lançar um agora da Samsung, que era um espectrômetro de massa, que você poderia apontar para a comida e dizer quantas calorias tem, por exemplo, certo? Sim, então a ideia é o seguinte, vou apertar aqui, né, ligar, e aí ele vai executar aquele código, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, não tem NFC, tem giroscópio, não tem Bluetooth Low Energy, não é relógio. Então essa é a maneira como a gente faz para saber as features, tá? E aí depois vocês podem testar isso no próprio celular de vocês, certo? A outra coisa que a gente falou é que uma coisa é eu saber em tempo de execução, né? E a outra coisa é eu vou precisar de memória aqui, que o bicho não tá papocando aqui, de tristeza. Aqui não tem mais que tirar, né? Então, beleza. Então, outra coisa é o que a gente estava falando sobre features que o Google Play vai ler, né? Então, aqui dentro do Android Manifest, a gente pode colocar, né, use feature, certo? Android name, e aí eu vou dizer qual é a feature que eu preciso, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o Android hardware type watch, né? E eu botar aqui required true, vocês podem ver que aqui o próprio Android Studio me sinaliza, né, que o meu emulador ele não tem essa feature, tá? Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, quem lê mesmo essa informação é o Google Play, né? Se eu rodar aqui de novo, o aplicativo roda de novo, não tem problema nenhum, tá? Ele vai executar, ele só dá essa mensagem para a gente. Aí aqui a gente pode botar
várias outras dessas features, né, que a gente acha que é importante para a aplicação executar, certo? Por exemplo, né, eu poderia colocar aqui o NFC, como a gente viu, né? Então, o que ia acontecer? O Google Play, ele ia filtrar minha aplicação e não ia deixar celular que não tem NFC, nem que seja relógio, fazer isso. Mas, ó, veja, ele executou a aplicação de qualquer jeito, tá? Ele só sinaliza algumas dessas missing features, ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora voltar aqui para os slides. Beleza. Rafael, ele fez na hora que eu coloquei aquela uses feature. Na hora que eu coloquei, aí ele colocou isso. O Graciano está perguntando, professor, você pode colocar algum exemplo? Então, esse exemplo da aplicação que eu falei, do jogo, do aplicativo para ler cartas, se não tem leitor NFC, tem que botar isso lá no manifest para que o usuário não baixe a aplicação que ele não pode usar, certo? Por exemplo, Pokémon GO, ele tinha essa feature lá que precisava ter se eu não me engano, era o giroscópio ou era o compass, eu acho que era a bússola. Quem não tinha o celular com esse sensor, ele não deixava baixar, e tinha muita gente que trocou de celular por causa disso. Então, essa é a forma, certo? O Bosco está falando assim, não, Bolso, mas veja, quem vai ler o manifest é o Google Play, então o Google Play vai filtrar, tá? E você não precisa se preocupar. Porém, o que você deve fazer sempre é testar quando você vai usar essa feature, né? E aí dá uma mensagem. Se por algum motivo, não sei como o usuário conseguiu o APK da aplicação e instalou, aí você faz isso, certo? Mas se não, a informação no manifest ela vai ser suficiente para o Google Play. É porque aqui, no caso do Android Studio, o processo de implantação ele é diferente, né? Ele é feito diretamente de uma outra forma, com APK não assinado, mas quando você vai lá para o Google Play, essa informação ela vai existir, certo? O Pedro está lembrando aqui, era o giroscópio, né? Porque o giroscópio não podia usar aquela feature de realidade aumentada, né? Porque sem ela você não consegue saber para onde o cara está apontando o celular, né? Eles devem testar, a questão dos jogos, eles devem testar outras features, né? Não sei se tem que ter GPU no aparelho, né? Coisas desse tipo, placa de aceleração gráfica, OpenGL, versão tal. Eles devem fazer isso, eles devem colocar lá no manifest algumas dessas features, e aí o Google Play nem deixa o cara ter a tentativa de instalar para se frustrar, né? Pronto, aí já o Rafael já está falando, já está dando outra informação, que ele mostra porque, mas se tu procura no próprio Google Play do celular ou na internet, porque às vezes quando tu pega lá, né, o link e bota, aí ele te diz na internet que é incompatível, mas no aplicativozinho mesmo do Google Play ele não deveria nem aparecer na busca, né? Aí tem que ver, eu não sei bem como é que é no final das contas, né? Até porque o Android ele muda todo ano, né? Mas em geral, que eu me lembro, ele fazia isso. Ele lá na loja da web, tu via tu consegue ver todo o aplicativo, mas ele te diz que o teu celular é incompatível, mas no aplicativozinho instalado, mesmo quando tu tenta buscar, ele não deveria nem aparecer, certo? Ricardo, só uma coisa, quando tiver uma pergunta, quando eu estiver lá no Android Studio, tu tem que usar o microfone mesmo, porque eu não estou nem vendo a tela. Bom, beleza, vamos continuar.
Dá certo? Dá para ouvir? Dá para ouvir, sim. Ah, ok. Então, beleza. Vamos em frente. Beleza. Então, a gente viu primeiro essa parte de features, né? Agora vamos ver a parte de recursos, né? Existem, então, dois tipos de recurso padrão lá no Android, certo? Os default, que é aquele que vai rodar em qualquer dispositivo, em qualquer configuração, e os alternativos, que eles vão ser usados caso a configuração do dispositivo do usuário se aproxime mais da configuração que você definiu, você programador definiu, nessa parte de gerenciamento de recursos adaptativos, certo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Beleza. Bom, o Android, ele fornece vários recursos, né, que você pode fazer essa mudança. Eles estão lá dentro da pasta res, né? Aí seria animações, você pode ter animações diferentes dependendo do dispositivo, do tamanho dele, cores, né? Dependendo do dispositivo, eu mudo o layout, eu mudo as cores também. Imagens, isso aí vocês mesmos já fizeram, né? Quando vocês geraram as imagens, os ícones, as imagens que vocês colocam, quando vocês usam aquele wizard, ele já faz para vocês esse gerenciamento de versões, né? Strings, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, eu posso, por exemplo, fazer a internacionalização da aplicação, como o Ricardo falou, né? Estilo, né? O tema, né? No caso, posso ter temas diferentes dependendo do dispositivo, tá? E outras coisas que você poderia criar. Bom, para isso, pessoal, o Android ele fornece uma lista de qualificadores, certo? Então, tem qualificador para internacionalização, qualificador para mudança da orientação de tela, para disponibilidade das features, né? Você pode botar lá se tem teclado, não tem, e aí, em função disso, ele muda o documento XML que está dentro, resolução da tela e por aí vai, certo? Qual é a ideia? Quando você não define esses recursos alternativos, por exemplo, aqui, você tem um celular pequeno e um tablet, ou um celular maior, vamos dizer assim, que está em landscape. No caso, é um tablet mesmo. O que está acontecendo? A aplicação ela está sendo esticada, né, para caber na tela, tá? Claro que quando a gente usa o constraint layout, isso já diminui um pouco, né, o problema, porque você usa aquelas margens e tudo, mas de qualquer forma, você poderia colocar mais informação na tela, sabendo que a tela é maior, né? Então, você poderia ter uma coisa desse tipo, em que você define um layout para um celular pequeno e define um outro layout para um celular maior. Por exemplo, se você tem um menuzinho lá, ele agora fica visível o tempo todo, né? Você adiciona, né, outras partes do aplicativo para essa tela maior, né? Então, pessoal, com isso é possível você implementar o que a gente chama de design responsivo, né, que é um termo que a gente usa lá na web móvel. É possível fazer isso aqui no Android, por exemplo, definindo classes de dispositivo. Se for tal classe, usa tal configuração. Se for tal classe, usa tal configuração e por aí vai. E aí, dentro dessas classes, a gente usa o constraint layout para ajudar a gente nessa aproximação de cada um desses dispositivos, né? Mas aí fica muito mais interessante eu poder, para o designer, eu poder pensar nessas variações, certo? E aí é importante também, pessoal, que a gente pode, para facilitar, reusar os mesmos IDs dos componentes nessas diferentes versões, porque senão ia ser uma loucura, né? O código, vocês imaginam? Então eu posso ter diversos XMLs com o mesmo ID, então o mesmo edit text, tá? E aí eu posso fazer referência a essas no código, achando que é um layout só. Isso aí facilita muito o desenvolvimento, tá? Bom, antigamente, nas primeiras versões, quando a gente programava lá no Eclipse, né, e na primeira versão do Android Studio, a gente criava essas pastas na mão. Ainda é possível fazer isso hoje, mas eu não vou traumatizar vocês com isso, não. Eu fazia os alunos fazerem isso na mão, para eles entenderem o que é. Eu vou mostrar, na verdade, como é que o pessoal faz, certo? Mas, assim, no final das contas, o que vai ter lá no aplicativo da gente, né? A gente vai ter a pasta res e a gente vai ter, as diversas versões. Isso aí já tem para vocês
por exemplo, com o ícone. Ele já tem um ícone para dispositivos de tamanho high, low e middle, certo? E agora tem o super high, né? Isso aqui foi gerado pelo aquele Image Asset. Ele fez isso para você, ele gerenciou. Mas você pode fazer isso também para layouts, no caso aqui só tem um. Mas, por exemplo, para internacionalização, certo? Por exemplo, aqui tem o normal e tem o em francês, tá? Deixa esse negócio desaparecer aqui para a gente ver. Então, a gente, por exemplo, pode definir strings diferentes para portrait, landscape, em francês e tal. Então, isso aí permite a gente fazer essa adaptação, tá? Então, a gente pode ter coisas desse tipo, que eu quero que vocês podem fazer depois em casa para brincar, ou vocês podem repetir o que eu vou fazer agora, que é tipo, eu posso ter um layout, no caso aqui eu estou mudando o string XML, para o celular deitado e um layout para o celular em pé, por exemplo. Nós vamos fazer essa mudança aqui, e a gente vai ver como é que a gente gerencia isso, tá? Então, pode ter uma coisa desse tipo, né? O celular deitado é aumentar a informação que tem no botão, por exemplo. O celular em pé tem uma informação menor, tá? Mas, que claro, é muito melhor você usar um designer para ele pensar para vocês essa diferença, certo? Eu vou só mostrar para vocês uma coisa bem simples, tá? Como é que a gente faz isso no Android Studio? É usando esses New Resource File. Aí ele tem os qualificadores, que permitem a gente dizer qual é o contexto, a situação que aquele documento deve ser utilizado como recurso alternativo, tá? E aí vai aparecer isso dentro da pastazinha lá do XML. Eu vou mostrar isso aí para vocês agora, tá? Eu sei que vocês ficam tristes e tudo e não acompanham. O Rafael tá falando, né, que só na web mostra que o celular não roda. Isso é porque aí tu procurou no celular, não achou, aí tu foi na web, eu quero baixar esse jogo, aí tu vai lá e ele te diz isso, né? Porque você também pode, na web, ter mais de um aparelho, mandar para cada um desses aparelhos o aplicativo, ele instala depois, né? Tem como você fazer um bocado de coisa pelo Google Play Online, tá? Beleza, então vamos voltar aqui. Parou a tela. Ricardo, se liga aí, agora é contigo. Beleza, então vamos lá. Então, Uma pergunta diga, Ricardo. do Cristiano. Professor, basta criar uma pasta para o idioma e a publicação sem carrega de escolher idioma? Não, você vai ter que criar para cada um dos idiomas, certo? E aí, como eu expliquei lá naquele supervised approach, né? O Android vai se encarregar de descobrir que teve ou não essa mudança. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Vamos ver aqui que vocês vão ver como é que funciona. Beleza, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui na pasta, né? Na parte Android, né? Aqui, eu tenho essas pastas padrão de recurso. Se a gente for em Drawable, né? A gente já vê que tem umas variações aqui, tá? Os mind maps também tem, ó. Por exemplo, para tal ícone, tem as várias versões, né, ó. Como é que isso aqui realmente está lá no sistema, né, no sistema de arquivo? Ó. Se a gente botar aqui em Project Files, é que a gente vai conseguir ver essas pastas, não. Então, se vocês virem aqui, vocês estão vendo que tem as pastas para cada tamanho, né, ó, para a versão do sistema operacional, e dentro delas é que está o ícone, tá? O Android Studio, para facilitar o entendimento, porque é muito complicado ser programado desse jeito aqui, ele agrupa de uma outra forma, mais fácil de entender, né? Então, ó, aqui eu estou agora na visão Android, ele agrupou todo mundo que está junto, né? Que se refere às versões de um determinado recurso. Mas no sistema operacional mesmo, isso vai ser diferente, ele vai dentro dessas pastas, tá? Bom, vamos fazer um aqui do zero para vocês entenderem. Então, esse aplicativo aqui, ele tem esse XML, tá? Deixa eu fechar aqui os outros, para ficar melhor de vocês verem. Então, ó, o layout, ele só tem esse único layout, certo?
que é o que mostra aquela telinha, tá? Que a gente vê quando executa, tá bom? E mostra essa telinha aqui, certo? Vou tirar aqui para vocês verem. Tá mostrando essa telinha lá no emulador, certo? Bom, vamos agora criar uma alternativa a esse layout, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente clica aqui em Layout, ó, clica em Layout, clica com o botão direito, New Layout Resource File, certo? Aí, aqui eu tenho os qualificadores que eu posso usar, que são essas coisas que a gente pode adaptar esse conteúdo, tá? No caso, para mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a orientação. Então, eu vou procurar aqui, ó, Orientation, certo? Vou clicar aqui a setinha para a direita, e eu vou dizer qual é a orientação. Eu vou dizer que é o Landscape. Por quê? Porque padrão, o layout padrão é o portrait, certo? E aqui no nome, eu vou colocar o mesmo nome do recurso que eu quero ser a alternativa. Então, eu vou botar aqui, ó, Activity Main, certo? Então, perceba, eu escolhi o qualificador, depois, no caso, eu botei aqui a especificação do valor do atributo dele, Landscape, botei o mesmo nome. Quando eu der OK, ele vai criar, para mim, um layout marcando aqui Land, ó. Esse layout não tem nada, né? Então, ó, vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Então, vou rodar aqui de novo. Vamos ver se o Gradle ajuda. Viu, Cristiano? Já já eu mostro bem direitinho como é que é a mudança da língua, você vai entender bem direitinho. Bom, enquanto ele carrega aqui, moçada, tá demorando muito, provavelmente não tem como eu fazer mais nada. Bora, meu filho, ajude. Pronto, deu certo. Tudo isso para instalar um aplicativo, hein? Daqui a pouco ele papoca. Então, galera, ó, quando eu botar landscape aqui, né, ó, vai ficar, ó, vazio, né? Por quê? Porque ele carregou esse layout land, certo? Se eu voltar lá para o outro layout, ele carrega o layout anterior. É por isso que eu expliquei lá no começo para vocês que a mudança de orientação, ela chamava o onCreate de novo. Por quê? Porque realmente o layout ele é recriado, ele é destruído e ele é recriado. Por isso tem que ter cuidado com alguns tipos de variáveis ou informações que estão lá dentro da tela, certo? Bom, vamos mostrar aqui melhorzinho, vamos copiar esse layout aqui anterior. Vamos aqui no código, vamos copiar tudo. Beleza. Vamos botar aqui no landscape. E sempre esqueço de fechar. Agora fica. Tá muito lento, galera, aqui o Android Studio. Demais. Beleza. Então eu vou fazer uma mudança aqui para vocês verem. Então vamos procurar aqui, sei lá, onde tiver essa cor. Fazer aqui Ctrl. Vamos tem aqui um substituir. Vamos fazer na mão mesmo. Então, eu vou botar aqui onde tiver, eu vou botar vermelho, certo?
Vou botar aqui onde tiver, vou botar vermelho para vocês verem. Não! O que é que eu estou fazendo? Eu copiei, né, o mesmo layout e eu estou mudando aqui a cor. Mas está muito lento, moço. Vou desligar e ligar de novo o Android Studio para evitar esse problema. Faltou um 0 aqui. Beleza? Vamos para o próximo. 0, 0. Vamos para o próximo. 0, 0. Pronto, tá acabando aqui, só para vocês verem. Opa, acho que eu errei alguma coisa. Errei? Não. Então, beleza. Então, ó, se a gente olhar, né, aqui tá um design todo vermelho, né? E esse aqui, o design é laranjinha. Então, vamos rodar aqui de novo. Deixa eu mexer aqui também no Android Manifest para tirar aquele Uses Feature, para ver se o bicho não está endoidando também por causa disso aqui. É menos uma coisa para ele ficar doido. Vamos ver aqui. Tem alguma pergunta, consideração? Papoca, o Graciano está falando aqui. Deixa eu tirar minha câmera aqui, pode ser que também ajude. Ele não para aqui. Então, beleza. Então, ó, instalou, né, o aplicativo. E aí ainda está rodando, né, aquele código, né, quando a gente aperta. Vamos girar aqui, ó. O que acontece? Ele muda o layout, certo? Então, eu poderia botar coisas aqui, como, por exemplo, alterar o texto, alterar a cor, tá? E aí, ó, importante que vocês entendam que o código está funcionando, né? Porque eu usei os mesmos identificadores, então, está chamando os mesmos métodos, certo? Bom, então, vamos fazer agora, né, mudança com relação à língua, tá? Então, peraí, vamos fechar aqui. Então, aqui a gente tem os layouts. Esses textos, né, pessoal, que estão aparecendo na interface, eles estão definidos nesse arquivo aqui, string.xml, né? Só tem um texto que não está, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente extrai ele, certo? Então, vamos fazer essa questão da internacionalização. Então, primeira coisa, para funcionar a internacionalização, todas as strings que aparecem nas interfaces e as mensagens de erro, mensagens no toast, tudo isso tem que estar no arquivo XML, porque senão, né, não vai funcionar, tá? Essa é uma das primeiras coisas que um gerenciador, um gerente de projeto, ele tem que ter cuidado, usar code review, né, programação em pares, pelo menos uma vez por semana, para poder ter certeza que isso está sendo feito de forma correta, né? E aí, pessoal, você pode, inclusive, usar serviços de tradução do Google só para traduzir esse arquivo, tá? Tá até dizendo aqui, ó, edit translations using the translation editor. Então, ele já te fornece um serviço que você pode submeter, pagar, e tem alguém lá nativo daquela língua que faz a tradução. Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma versão em francês. Então, clica aqui com o botão direito, né, ó, em cima do arquivo. Vou botar aqui New, vou botar Various Resource File, certo? E eu vou usar o Locally, tá? Que é o que muda a língua. Então, cliquei em Locally, certo? E aqui eu vou escolher a língua, vou botar o francês. E vou botar para qualquer região, certo? E o nome do arquivo, vou botar também strings, certo?
Então, aí ele me gerou, né, ó, dentro da pasta strings, né, ele criou, desculpa, uma subpasta aqui, strings, onde ele mostra o normal, que tem aquelas coisas em português, e a versão em francês, que por enquanto não tem nada, né. Aí a gente tem que ter cuidado, né, de usar os mesmos nomes, né, então, ó, vamos usar aqui os mesmos nomes das variáveis, então vamos copiar aqui, ó, usar os mesmos IDs, né, e aí a gente pode mudar. Então, a gente pode botar aqui SMD SOC en France, ligar o servidor, a gente pode botar aqui démarrer le serveur, status é status, aqui acho que é déconnecté, ou algo assim, acho que é D. E aqui, bonjour, monde. Então, eu criei, né, uma versão desse mesmo arquivo, né, ó, com as mesmas variáveis, usando esse marcador francês, tá? Para vocês entenderem como é que isso está ficando, né? Se a gente for aqui, ó, e botar Project Files, a gente vai ver que foi criado uma pasta Values normal e uma Values FR. Mesma coisa lá para os layout, ó. Foi criada uma pasta Layout e uma pasta Layout Landscape, certo? Que vai ser utilizada para fazer essas mudanças, tá? Beleza, vamos executar então agora o aplicativo para a gente ver, certo? Estão conseguindo acompanhar aí, moçada? Bom, enquanto ele carrega, a gente pode mudar, né, a língua, vindo aqui em Settings, ó. Languages in Input. E aí, por enquanto, só tem uma língua padrão, né? E a gente pode adicionar uma língua, que é que a gente vai fazer agora. Então, beleza, ele abriu aqui o aplicativo, né? Tá funcionando ainda com aqueles dois layouts, né? Vermelho ou laranja, tá? E agora a gente vai mudar a língua dele, certo? Vamos adicionar a língua aqui, francês. Français. Vamos botar France. Vamos apagar essa aqui dos Estados Unidos. Né? Então, vocês imaginam que isso aqui, na verdade, não é bem isso, né? Que lá no celular do usuário, ele já tem definido a língua dele padrão, no caso francês. Então, quando o aplicativo for executar, voltando para aquela imagem que a gente viu da adaptação supervisionada, a máquina virtual vai checar qual é a configuração daquele dispositivo. Ah, é francês. Então, eu vou procurar dentro das pastas de recursos se existem recursos marcados com essa língua francês. Se for, ele vai mudar, certo? Então, ó, se eu trocar aqui para o aplicativo, ele já mudou as strings para francês. Ele já botou aqui, ó, bonjour, mundo, démarrer le serveur, déconnecter, né? Só não mudou esse aqui e esse aqui, né? Tem que mudar depois. Já mudou aqui a aba de cima. Então, não precisou fazer nada de mudança no código em si, eu simplesmente ofereço esse XML diferente e aí o próprio Android faz a mudança, tá? E aí o aplicativo, ele continua funcionando do mesmo jeito, né? Eu só mudei, então ele está aqui, ainda está funcionando, né? Aquela funçãozinha que a gente fez, ó, ainda está fazendo do mesmo jeito, mesmo escrito, um texto diferente, certo? Uma coisa que é importante vocês
entenderem que assim, parece simples, mas não é bem somente isso, é preciso testar. Por quê? Porque às vezes você muda, dependendo da língua, uma expressão ou um valor, ele pode ficar maior do que o tamanho do componente que o designer pensou. Por exemplo, isso acontece muito com coisas em alemão, né? E aí, então, você tem que testar a interface nessas línguas que você dá suporte para ver se o design ainda continua correto, né? Ou se talvez vai precisar realmente de ajustes mais finos, que não sejam somente mudar o XML das strings, mas também mudar o XML do layout, né? Mas veja que você poderia fazer várias versões aqui e o próprio Android vai cuidar dessa mudança para você, certo? Isso, exatamente, Rafael. O alemão tem essa propriedade, né, de juntar palavras, e aí pode ser que a palavra fique muito grande e passe, né, o tamanho do componente que tinha sido pensado. Aí eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que a gente extrai essas informações que estão feitas de forma errada para a internacionalização. Então, aqui eu estou naquele layout XML, né? E tem um texto aqui colocado de forma direta, certo? Se você clicar em cima, ele já te mostra essa lâmpadazinha e tem a primeira opção que é Extract String Resource. E aí ele vai criar para ti um nome, né, do recurso e vai botar lá no arquivo string XML, já vamos botar nos dois aqui, essa variável. E aí agora a gente pode, né, fazer a diferença. Então aqui, ó, ele já acrescentou acerte o número em português e em francês ele botou também, aí a gente pode mudar, né? Aqui. Le numéro. É assim, numéro. Professor, se for a pergunta do Eduardo, se for japonês ou ideogramas, aí como é que ficaria? Pois é, Edivardo, eu não sei te dizer, mas suponho que seja desse mesmo jeito aqui. Aí, o editor vai ser do mesmo jeito, você vai botar string JP, certo? Agora aqui, na hora que tu for colocar os textos dos ideogramas, deve usar códigos especiais para dizer esses símbolos, né? Então, deve ter algum código que o cara escreve nesse nosso teclado para aparecer aqui. E aí o cara também tem que mudar a codificação, né? O TF8 provavelmente não vai funcionar. Deve ter um encode específico para isso, entendeu? Professor, pergunta que eu também estava querendo fazer. Se o texto estiver no Java, como é que muda? O toast, né? A gente estava usando o toast lá. Rapaz, eu nunca fiz, mas em teoria a gente consegue acessar essa variável aqui através do r.id. A gente tem acesso a essa variável aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vai dar errado, né? Mas aí a gente aprende junto, né? Então, vocês querem um toast, né? Então, peraí, vamos lá. Cadê aqui o Java? Bum, 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 bum. Quem que lembra aí como é que faz um toast? Tá aqui, ó. Tem um toastzinho bem aqui. Vamos pegar esse toast aqui. Bom. Então, vocês estão perguntando o seguinte, né? Como é que eu vou fazer se essa informação aqui, ela está escrita direto no código? Eu tenho que fazer aqui referência o identificador lá do XML, certo? E se eu não me engano é assim, r.id. E aí aqui a gente diz qual é a string, certo? Vamos ver se tem aqui a string. Deixa eu ver. Botão, BNV, text view. Não é, galera. Eu acho que é outro. Professor, não é com Tá. Sim, a aquele string tem que estar no string XML. anotação, É só
Eu só não lembro como é que é como é que eu acesso o ID dela. Não sei se é assim. Aqui só estão os componentes do layout, né? Deixa eu ver aqui o que é que tem dentro do R. Não sei se é r.string. É isso, galera. É r.string. Aí ponto. Aí a gente diz qual é o ID. Por exemplo, vamos botar aqui, ó. Alô mundo, ó. Aí agora ele vai fazer um em francês e o outro em português, dependendo de como está a língua, certo? Então é isso. Toda string que você vai usar no seu aplicativo, você tem que botar nesse arquivo string XML para poder oferecer essa diferenciação, né? E é como se você tivesse um grande arquivo de configuração com todas as informações de texto, com todas as mensagens de erro, mensagens de informação mesmo para o usuário, nesse arquivo string.xml, ou você pode criar outros arquivos, dar outro nome, certo? Sei lá, mensagens de erro, mensagens de alerta, componentes visuais, para ficar mais fácil, né, também a manutenção. Então, veja, eu fiz o toast aqui apontando a variável que está lá no string.xml, né? Então, aqui é para aparecer bonjour Monde. Tá muito pequenininho aí para vocês, mas foi isso que apareceu aqui, Bonjour Monde. Se eu voltar lá para a língua inglês, né? Vou botar aqui em inglês, pá. Ou seja, diferente do francês, e eu remover aqui o francês. Você pode ter mais de uma, como disse o Rafael, mas eu não consegui mudar no emulador aqui a ordem, certo? Então, eu estou removendo para isso. Então, se eu voltar agora lá para o aplicativo, ele é para mudar as mensagens, mudou, né? As mensagens, e se eu clicar, ele vai escrever o alô mundo na mensagem. Certo? Vocês viram aí, né? Então esse que é o jeitão de fazer a internacionalização, certo? Eu já tô, galera, um pouquinho cansado. Acho que vocês estão também. Eu ia mostrar depois como é que a gente faz em código, tá? Deixa eu fazer isso, eu mostro aqui rapidinho. Dá tempo. Você pode, pessoal, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa além disso. Ah, sim, eu falei que eu ia mostrar como fazer a extração, né? Ah, eu já mostrei. Beleza. Existe também, você pode delegar, né, essa mudança de configuração, tirar do XML, e você mesmo gerenciar no código, tá? Que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar isso aqui, é exatamente isso que eu vou escrever. Vamos fechar aqui tudo. Então é o seguinte, você pode vir aqui no Android Manifest e declarar para uma determinada atividade, certo? E você vai gerenciar a mudança de configuração dela, certo? Então você pode chegar aqui, Android, opa, faça isso comigo não, meu filho, na hora da aula. Android, config changes, certo? Igual, aí eu vou botar aqui, ó, orientation e screen size, certo? Isso aqui vai permitir, eu estou dizendo o seguinte, ó, mudanças de configuração relacionadas à orientação e tamanho da tela, você procura no código da atividade um método, tá? Para gerenciar essa configuração, certo? Então, esse método, é o método que eu vou escrever aqui para vocês, ele é o on configuration changed, certo? Esse método, então, ele vai ser chamado pela máquina virtual quando houver alguma dessas
mudanças de configuração que eu declarei no Android Manifest, tá? Ele me passa aqui a nova configuração, certo? Nova config, tá? E aí, eu tenho que passar, né, isso aqui para o configurador da minha classe mãe, né? Vou botar aqui nova config. Esse aqui, isso. Pronto. E aí eu posso testar. Então, por exemplo, vamos testar se a nova configuração, né? A nova config, se a orientação dela é igual a landscape, certo? Se for, eu vou escrever aqui vou fazer aqui um toast, vamos copiar aqui. Tá, vamos mostrar esse toast aqui, ó. Vou botar aqui. Tô deitado. Eu consigo, né, ter chamado aqui dentro do meu código quando uma mudança de configuração acontece. Quais são os passos que eu tive que fazer? Eu vi no Android Manifest, lá na atividade que eu quero fazer esse gerenciamento, e coloquei esse metadado aqui, né, esse atributo, Android config changes, e aí eu tenho que botar orientação e screen size, tá? Porque como muda o screen size, quando você muda de orientação, tem que botar essas duas mudanças. Então, quando houver essa mudança de configuração, esse método aqui vai ser chamado pela máquina virtual, e aí eu posso testar, pegar informações para saber qual é essa nova configuração. Vamos rodar aqui o aplicativo, tá? E aí a gente termina a aula de hoje. Vocês gostaram desse jeito de fazer internacionalização? É muito bom, né? Existem frameworks, pessoal, que fazem isso também para aplicações web, certo? Que permitem vocês implementar essa parte de internacionalização mais fácil. Isso é muito importante, é uma prática que vocês sempre têm que ter, qualquer mensagem que vai para o usuário, uma informação que tem que estar na tela, isso tem que estar escrito em um arquivo muito bem descrito, certo? Para facilitar tanto o debug, né, das informações, qual é essa mensagem, qual é o código e tudo, como também essa questão da internacionalização. Então, ó, se eu deitar o celular, ele fez o toast. Perceba que ele não mudou as cores, né? Por quê? Porque quando você coloca essa informação no Android Manifest, você passa a gerenciar a mudança. Aí ele não vai executar o gerenciador, não vai procurar aqueles outros layouts. Então tem que ter muito cuidado se você for usar esse tipo de informação, certo? Tá? E aí, quando foi para o layout portrait, ele não fez nada, tá? Quando ele volta, ele bota aqui o tô deitado, certo? O Graciano está perguntando qual vai ser a próxima atividade. Já vai ser... eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Então, vamos só voltar aqui para os slides, para a gente acabar a aula de hoje. Pam, 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 pam. Então, beleza. Então, galera, existem vários nomes de qualificadores, depois vocês podem estudar, que vocês podem usar esses qualificadores para montar essas variações, certo? É possível também você definir vários qualificadores juntos. Esse aqui é quando for nos Estados Unidos, landscape e for inglês, certo? Existe uma ordem para você criar essas pastas, mas hoje em dia vocês não precisam se preocupar com isso, porque o próprio Android Studio gerencia isso para vocês, certo? E aí tem que ter cuidado quando cria essas pastas que elas são case sensitive, tá?
não são case sensitive, mas tudo isso hoje o Android Studio gerencia para vocês, certo? Você pode usar coisas como o tamanho da tela, que é a medida da diagonal da tela, que está em várias classes, né? Densidade da tela, resolução, densidade por pixel. E aí, então, como é que você deve fazer para gerenciar essas múltiplas telas, né? Você pode declarar no manifesto explicitamente quais são os tamanhos de tela que você suporta. Se você, por exemplo, não quer, se for muito pequeno, não vai rodar, você pode botar essa limitação lá, usando o Use Feature, né? Você tem que definir diversos layouts em função desses tamanhos, definir todas as imagens para essas classes diferentes, tá? E usar o constraint layout, ou então se preocupar muito se você for usar algum outro tipo de layout, de estar usando fill parent, coisas desse tipo, né? Para fazer relação com as dimensões da tela e nunca usar hard-coded ou absolute layout para fazer isso, certo? Que aí você vai ter problema quando você mudar de uma tela para outra, tá? Outra coisa, pessoal, que vocês podem estudar depois, direitinho no link da documentação, é que existe uma ordem de como o Android ele checa essas diversos qualificadores, certo? Ele imagine que você tenha, por exemplo, definido aí, 6 tipos de layout diferentes, 7 tipos de layout diferentes, em função de propriedades, certo? E você tem um dispositivo embaixo que tem essa configuração. Qual que ele vai escolher? Existe uma ordem, né, uma tabela, que depois vocês podem consultar, que ele diz o que ele olha primeiro, certo? Ele olha primeiro a língua, depois ele olha o tamanho da tela, depois ele olha se está portrait ou landscape. Então, existe uma ordem. Dependendo dessa ordem, como isso é feito, não vai ser aquela pasta que tem mais atributos próximos que vai ganhar, não. Vai ser, na verdade, aquela que tem mais atributos de prioridade maior, parecidos com o que está no contexto atual do dispositivo, certo?